Bem, amigos, agora nós vamos tratar do tema extinção do contrato de trabalho. O contrato de trabalho, em algum momento, ele é celebrado, dando origem a uma relação de emprego, a um vínculo empregatício, que nós já sabemos, é uma relação de prestação de serviços, na qual a pessoalidade em relação ao empregado, na qual a onerosidade, a subordinação jurídica e a prestação de serviços de natureza não eventual. O trabalhador tem uma perspectiva, uma expectativa de continuidade, de habitualidade. Muito bem. Este contrato foi celebrado, dando aso a esse vínculo empregatício. Ao longo da execução, da vigência daquele contrato de trabalho, eventualmente o contrato sofreu algumas alterações, eventualmente ele chegou a ser suspenso ou interrompido, e agora nós vamos chegar ao momento derradeiro daquele vínculo trabalhista. Tá legal? Nós vamos chegar aqui no momento em que o contrato de trabalho será extinto. Muito bem. E o que é importante nós percebermos? Aqui neste bloco inicial, nós vamos contextualizar, nós vamos comentar com vocês as várias hipóteses previstas na legislação que podem ensejar a extinção do vínculo trabalhista. Vamos comentar rapidamente quais são os efeitos de cada uma delas, tá legal? E na sequência, em cada um dos próximos vídeos, nós iremos abordar e detalhar individualmente cada uma destas principais hipóteses de extinção do vínculo contratual. Tá legal? Então, olhem só. Nós vamos fazer o seguinte. O que vai acontecer? A depender das circunstâncias em que o contrato de trabalho ele é extinto, nós poderemos ter variadas modalidades de extinção de término do contrato de trabalho. Legal? Então, nós vamos contextualizar este tema inicialmente por meio de alguns exemplos. Então, imagine o seguinte, olha só. Hoje, quem está gravando o nosso vídeo aqui é a Mariana. Tá legal? E nós vamos pegar a Mariana, e o contrato de trabalho que a Mariana possui com Estratégia Concursos para dar aqui alguns exemplos para vocês. Tá legal? Então imagine o seguinte, olha só, nós estamos aqui transmitindo os estúdios de Brasília e a Mariana, tem lá o seu contrato de trabalho com Estratégia Concursos, uma pessoa jurídica, uma empresa. E fato é que o Estratégia Concursos, imaginem aí, nesta primeira hipótese, desse primeiro exemplo, imaginem aí que o Estratégia Concursos, ele decide que ele precisa reduzir a sua folha de pagamentos. Tá legal? Então ele precisa dar uma enxugada, ele está gastando muito ali com o pessoal. Então ele decide demitir alguns empregados e um destes empregados, o maior corte vai ser aqui em Brasília, nos estúdios de Brasília. E um desses empregados que será demitido será a Mariana, tá legal? Reparem, a Mariana não deu nenhuma causa, não deu nenhum motivo para a extinção do vínculo contratual, mas é uma decisão do empregador. Insere-se lá no direito, no poder diretivo do empregador de extinguir aquele vínculo contratual, tá legal? Então nós teremos nesse primeiro exemplo, uma dispensa sem justa causa, legal? Sem qualquer motivo, sem que a Mariana, sem que o empregado tenha dado qualquer causa, qualquer motivo para a extinção daquele vínculo, ela será dispensada, tá legal? E nós vamos ver mais à frente que nesta hipótese, o empregado irá receber um conjunto bastante grande, bastante amplo de verbas rescisórias. Legal? Já que ele foi dispensado sem justa causa. Então este foi o primeiro exemplo. Agora imaginem outra situação. Imaginem que a Mariana trabalha aqui no Estratégia Concursos, mas vejam, a Mariana deseja passar em um concurso público e ela já estuda ali nas horas vagas, estuda lá todos os sábados, domingos, Só que ela deseja estudar ali com mais garra, ela deseja estudar ali com a maior carga horária. Então a Mariana resolve pedir demissão. Tá legal? Ela chega para o Estratégia Concursos e fala, olha, eu adoro trabalhar aqui, mas agora eu preciso realmente focar nos meus estudos. Então, eu quero pedir demissão. Este é o nosso segundo exemplo, a segunda modalidade que nós iremos comentar com vocês. É quando a iniciativa da extinção do vínculo contratual parte do empregado. Tá legal?
Neste terceiro exemplo, nós veremos a dispensa com justa causa. Ainda pegando a Mariana aqui para Cristo. Imagine só, Mariana trabalha aqui no Estratégia, legal? E um belo dia, a Mariana veio e, enfim, ela agrediu um colega de trabalho, legal? Ela começou ali proferindo uma série de calúnias, né, difamando um colega de trabalho ali bem em pleno ambiente de trabalho, né, ali no meio de todos os outros colegas de trabalho, né, toda a equipe aqui do audiovisual do Estratégia Concursos presenciou aquela cena, né, então ela começou ali a proferir uma série de palavras de baixo calão, enfim, atribuir uma série de condutas criminosas a colegas de trabalho, e na sequência, ela não parou por aí não, na sequência ela foi lá e deu um soco no rosto daquele colega de trabalho, sem nenhum motivo. Então o que aconteceu? Nesse momento, a Mariana praticou uma falta grave prevista em lei. E diante disso, o Estratégia Concursos vai lá e demite a Mariana. Tá legal? A iniciativa da extinção do contrato é do Estratégia Concursos, mas vejam, esta demissão, ela tem um motivo extremamente relevante. Tá legal? Então, quem deu causa à extinção do contrato de trabalho nesta terceira hipótese foi o empregado. O empregado foi lá e praticou uma falta grave prevista em lei. Legal? Falta grave do empregado. Então foi dispensado com justa causa e acredito que vocês estejam já um tanto quanto familiarizados com a dispensa com justa causa. Legal? Nós vamos aqui nos próximos vídeos trazer alguns detalhes relacionados a ela. Imagine aqui na sequência um outro exemplo, uma outra hipótese. Vejam só, imagine que a Mariana trabalha aqui no Estratégia e sem qualquer motivo o chefe da Mariana começa a perseguir ela. Legal? O chefe da Mariana começa a fazer o chamado assédio moral. Ele começa a perseguir a Mariana, né, checar se a Mariana está realmente cumprindo tudo ali, e ele trata a Mariana com um rigor excessivo. Ele trata a Mariana de uma forma e todos os demais colegas de trabalho ele trata de uma forma mais branda, mais suave. Agora com a Mariana é um rigor extremamente pesado, tá legal? Eventualmente ele exige da Mariana serviços superiores às forças dela. Ele pede para a Mariana, fala, olha Mariana, nós temos aqui alguns equipamentos que pesam aqui 50, 60 quilos, então eu gostaria que você transportasse esses equipamentos desse estúdio para o outro. Legal? Então vejam, aqui neste caso, quem está praticando faltas graves não é o empregado, é o empregador. Legal? Então nesta situação, nós teremos a chamada rescisão indireta do contrato de trabalho. Situação em que a falta grave, vamos colocar assim, FG, a falta grave, também prevista em lei, ela é praticada não pelo empregado, mas pelo empregador. Então, nessa situação, o que vai acontecer? Quando nós estamos diante da prática de faltas graves pelo empregador, o empregado ele deve tomar uma providência. Ele deve buscar o judiciário, é isso aí, ele deve buscar os seus direitos lá na Justiça do Trabalho. E ele entra ali com um processo, com uma reclamação trabalhista, dizendo, olha juiz, eu estou sofrendo assédio moral no trabalho, eu estou sendo perseguida, estão sendo exigidos serviços superiores à minha força, às minhas forças. E aí o juiz vai examinar tudo aquilo ali e o juiz vai reconhecer a rescisão indireta do contrato de trabalho. Tá legal? Falta grave do empregador. Muito bem. Agora, imaginem o seguinte, amigos. Neste quinto exemplo, a chamada culpa recíproca, é quando tanto a Mariana como o Estratégia Concursos, ambos deram causa à extinção do contrato. Legal? Ambos cometeram faltas graves. Então aí nós teremos esta extinção chamada de culpa recíproca, bastante importante em provas. Tá legal? Outro exemplo, e este é um caso, uma hipótese mais recente na nossa legislação, é a chamada rescisão por acordo. É uma novidade da reforma trabalhista.
Tá legal? Aqui, amigos, é quando tanto o empregado como o empregador, ambos desejam por fim ao vínculo contratual. Então eles chegam a um acordo, eles chegam a um consenso. A Mariana chega para o estratégia e fala, olha, vem cá, será que a gente não poderia, né? Eu já não estou gostando tanto de trabalhar mais aqui. Né? E o empregador, por outro lado, chega para a Mariana e fala, olha, que coincidência, eu também não estou mais muito satisfeito aqui com o seu trabalho. Vem cá, por que a gente não entra em um acordo? Vamos sentar aqui, vamos negociar, vamos discutir aqui essa situação e, de comum acordo, as partes decidem extinguir aquele contrato de trabalho. É legal? O distrato no âmbito justrabalhista. Então, nós teremos aqui a chamada rescisão por acordo. Tá legal? Agora, amigos, nessa sétima hipótese aqui, nós teremos aqui a extinção dos contratos a termo. Amigos, nós sabemos que a regra geral no direito do trabalho é termos contratos por prazo indeterminado. Tá legal? Mas vejam, em algumas situações, naqueles casos em que a lei assim autorizar, será possível a celebração de contratos por prazo determinado. Então, esta sétima hipótese é justamente o que ocorre quando um contrato por prazo determinado ele chega a seu fim. Tá legal? E nós veremos tanto a extinção normal do contrato a termo, contrato por prazo determinado, né? Ou seja, eu celebrei lá um contrato de experiência por 90 dias, chegou lá no 90º dia, por exemplo, e aquele contrato foi extinto, ou seja, a extinção natural daquele contrato a termo. Chegou lá, por exemplo, no 90º dia, ele foi extinto. E nós estudaremos também a extinção antecipada dos contratos a termo. Ou seja, imagine só, celebrei um contrato de experiência por 90 dias, mas com 30 dias, enfim, com 60 dias eu já vi que eu não quero aquele empregado mais aqui na minha empresa. Legal? Então, eu vou promover a extinção daquele contrato mesmo antes de ele chegar ao seu termo que havia sido previamente ajustado. Legal? Então, é a extinção antecipada dos contratos a termo, dos contratos por prazo determinado. Legal? Tudo bem até aqui? E por fim, amigos, nós estudaremos aqui em um determinado bloco as chamadas outras modalidades de extinção contratual. Nós vamos trazer aquelas mais relevantes para fins de prova. Nós veremos aqui os detalhes relacionados à extinção no âmbito de um acordo chamado PDV, um plano de demissão voluntária, ou PDI, também chamado de PDI, Plano de Demissão Incentivada. Aqui nós temos também novidade relacionada à reforma trabalhista. Legal? Estudaremos alguns detalhes envolvendo as demissões, as despedidas em massa. Imagine só, eu vou demitir não apenas um empregado, não só a Mariana, eu vou demitir aqui um grupo de empregados. Eu vou promover aqui uma demissão coletiva. Tá legal? Então estudaremos as demissões plurimas e coletivas, nós vamos ver inclusive a diferença entre estes dois vocábulos, tá legal? Dentro desse bloco relacionado às outras modalidades extintivas. E em cada bloco, amigos, o que é importante você perceber? Você perceber as características de cada uma dessas modalidades, né? Quem toma a iniciativa de extinguir o contrato de trabalho, né? Se é necessária ali a intervenção do Poder Judiciário ou não, quais são as hipóteses que ensejam a justa causa, quais são as hipóteses previstas em lei que ensejam a rescisão indireta, tá legal? Então todas essas características, elas caem em prova e além disso, eventualmente pode cair também, além das características e hipóteses, as verbas que são devidas, tá legal? As verbas que são devidas e nós estudaremos tudo isso aqui dentro deste tema extinção, término do contrato de trabalho. Legal? Nós vamos encerrar aqui este primeiro vídeo, que é bastante breve, e na sequência estudaremos cada modalidade individualmente em um vídeo específico. Tá legal?